Olá, amores! Vamos começar a nossa aula de produção de texto. Nessa aula de produção de texto, nós vamos falar sobre outro tipo de texto, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a biografia, ok? Nós vamos ver o que é biografia. Nós já comentamos em outras aulas sobre biografia. A gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre isso e vamos fazer atividade sobre este tema, ok? Então, vocês vão pegar o livro de produção de texto de vocês, ó, o livrinho de produção de texto. Nós vamos abrir a partir da página de número 9, ok? Na página de número 9, né, vocês vão fazer a leitura junto comigo do texto. Vamos lá? Junto comigo? Vou começar. Biografia. Leia a seguir a história do educador Paulo Freire. Paulo Régis Freire, Recife, Pernambuco, 1921, São Paulo, né, 1997. Educador pernambucano, foi diretor do Serviço de Extensão Cultural da Universidade Federal de Pernambuco, de 1961 a 1964. Participou da criação de círculos populares de cultura em várias partes do Brasil. Nesses círculos, ampliou com sucesso seu método de alfabetização de adultos, que procurava despertar, por meio da linguagem, a consciência crítica do alfabetizando sobre sua realidade, de modo a libertá-lo de qualquer forma de alienação. No governo de João Goulart, foi escolhido para dirigir o Plano Nacional de Alfabetização. Porém, com a ascensão dos militares ao poder em 1964, foi preso e partiu para o exílio. Viveu no Chile e depois na Suíça. Em 1968, exerceu a função de consultor da Unesco. Anistiado em 1978, regressou ao Brasil e tornou-se professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Em 1989, ocupou o posto de secretário municipal da Educação de São Paulo. Seu pensamento encontra-se registrado em várias obras, entre elas a Pedagogia do Oprimido, 1969. Então, Brasil, biografias, Fundação Alexandre de Gusmão, Brasília, FUNAG, 2009. Então, aí a gente tem um texto, né? Esse texto, ele é o quê? Uma biografia. Você vai perceber que esse texto, ele conta a história, né, sobre Paulo Freire, né? O Paulo Freire, ele era o quê? Um educador. Ele deixou várias contribuições para a história da educação, tá? Você vai ver que ele trabalhou, né? Ele trabalhou na época da ditadura também, né? Na época da ditadura militar. Lembra que nós falamos nas aulas de história que a ditadura militar, né, no caso a segunda fase da ditadura militar, nós tivemos na história do nosso país, as pessoas elas não tinham liberdade de expressão, né, tudo que fosse contra a decisão do governo era censurado, né, as pessoas eram castigadas, as pessoas eram presas. Paulo Freire, né, na época da ditadura, ele foi o quê? Ele foi exilado, né? Ele teve que se retirar do território brasileiro, né, do nosso país, e ele foi viver em outros países. Quando acabou a fase da ditadura, né, no final da ditadura, o último presidente ditador, ele pegou e determinou o fim do exílio, né? Ele concedeu a anistia política. Então, permitiu a volta dos exilados. Então, depois de um tempo, Paulo Freire ele retorna, né, ao Brasil, só no ano de 1979, né, e ele acaba se tornando o quê? Um professor
da Unicamp, né, que era a Universidade Estadual de Campinas, que ficava em São Paulo, né? Ele também ocupou cargo como secretário municipal e ele teve várias participações, né? E ele deixou uma obra, né, que é bastante famosa, que é chamada da Pedagogia do Oprimido, né? Ele teve várias contribuições, principalmente para o ensino dos adultos, né? Onde Paulo Freire, o que ele fazia? Tudo que ele pregava, ele tinha a teoria que para que as pessoas aprendessem, né? Ela deveria ser inserido coisas relacionadas ao quê? Ao dia a dia, ao cotidiano das pessoas, né? Sobre a vida das pessoas. Então seria mais fácil delas serem o quê? Alfabetizadas, mais fácil delas aprenderem, assimilarem aquilo que estava sendo ensinado para elas, né? Então Paulo Freire, ele é uma figura muito importante na história da educação do nosso país, ok? Então, aí a gente vai perceber que numa biografia aponta o quê? A origem da pessoa, pode falar também da infância dessa pessoa, pode falar do que? As atividades que ela desenvolveu, ou seja, o seu trabalho, né? A sua formação acadêmica, né? Quais os locais que essa pessoa atuou, com o que ela trabalhou, né? Quais as contribuições que essa pessoa pode ter deixado, suas obras, né? E também fala sobre o que? Pode abordar sobre a morte dessa pessoa. A biografia é quando alguém escreve a história de alguém, né? Já a autobiografia é quando eu conto o quê? A minha história. Então, auto está relacionado a pessoal, tá? Algo relacionado a nós mesmos. Então, a autobiografia é quando eu vou contar a minha história, o meu nascimento, a minha infância, né? Todos os acontecimentos da minha infância, a minha formação acadêmica, o trabalho, quais as atividades locais que eu já trabalhei, quais foram as obras que eu já fiz, né? Se eu escrevi um livro, se eu fiz uma música, se eu fiz uma novela, se eu fiz um filme, né? Tudo que eu tiver feito de relevante na minha vida, né? Posso falar também o que? Sobre tudo que acontece. Então, a autobiografia, eu conto a minha história. E a biografia é quando alguém fala sobre a história de vida de uma pessoa. A biografia, ela pode te contar a história da vida de uma pessoa que está viva, ou pode contar a história da vida de uma pessoa que já veio o quê? A falecer, uma pessoa que já morreu, ok? Vamos continuar na página 109, tá certo? Uma biografia é uma história de vida de uma pessoa viva ou morta, ou personagem, contada a partir de sua origem, destacando os fatos mais relevantes, ou seja, mais importantes. De maneira geral, as biografias seguem ordem cronológica. O que quer dizer ordem cronológica? Do nascimento à morte, ou até o momento em que a vida em questão é narrada. Então, a ordem cronológica é respeitando o tempo, né? Desde o nascimento até o final da vida da pessoa, ou desde o nascimento até o momento que a pessoa está viva, né? Até os fatos atuais. E são dispostas em temas, tá? Quais são esses temas que podem ser abordados na biografia? A infância da pessoa, as suas conquistas. O que é as suas conquistas? Aquilo que ela realizou. Se ela se formou, quais são os empregos, quais são as suas obras, né? O que teve de importante? Suas derrotas, ou seja, aquilo que ela não conseguiu realizar e etc, ok? Há também a autobiografia, que é contada por quem protagoniza a história. Este é um recurso comum entre os artistas, ok? Vamos prosseguir? Vamos agora lá para a página de número 10. Agora é sua vez. Vamos lá, juntos? Na questão de número 1, a gente tem uma tirinha. Vamos ler juntos? Leiam comigo essa tirinha, tá certo? Vamos brincar lá fora? Todo mundo tá indo jogar bola. Vamos também? Não posso, eu tenho muita coisa para fazer. E o que é que você está fazendo de tão importante? Escrevendo minha biografia. Você só tem 10 anos, por isso eu tenho que começar logo. E aí, virou a tirinha?
Então, vamos responder agora as questões. Agora responda. Letra A. Que tipo de biografia a criança estava escrevendo? Vamos ler as opções. A biografia de um personagem histórico para um trabalho da escola. Uma autobiografia, ou seja, a própria história de vida. Ou a biografia de um familiar. E aí, se ele estava contando sobre a vida dele, o que ele estava fazendo? O que nós aprendemos? Ele estava fazendo uma autobiografia. Então, vamos lá. Página 10, questão de número 1, letra A. Nós temos a opção 1, 2 e 3. Então, a correta é a segunda. Vamos para B? Juntinho comigo. Você acha importante que uma criança de 10 anos escreva a sua história de vida? Justifique sua resposta, né? 10 anos é a idade que vocês têm, né? Vocês estão nessa faixa etária de 10 a 11 anos. Você acha que é importante você escrever sua autobiografia? Você pode contar a sua história? Você pode narrar a sua história? Pode, não é? Você pode contar como que foi o seu nascimento, né? O local que você nasceu, né? A cidade, o hospital, a data do seu nascimento, como que foi o seu nascimento, né? Você pode contar o quê? A trajetória dos fatos mais importantes nesses seus 10, 11 anos de vida, né? O que aconteceu, o que você já fez, quais são os locais que você já estudou, né? Coisas relevantes sobre a sua vida você pode contar. Então, você está fazendo a sua autobiografia. Então, nessa questão, está perguntando se você acha importante. Então, é opinião sua, ok? E você vai justificar a sua resposta. Se você acha importante, você vai dizer o porquê. E se você não acha importante, você vai pegar e vai dizer o porquê também. Então, na letra B, questão 1, letra B é uma resposta pessoal. Você vai escrever o que você acha. Quais são as suas considerações. Na letra C, nós temos assim. Por que você acha que a irmã do personagem demonstrou indignação ao saber que ele estava escrevendo uma biografia? Olha o que ela fala. O que é que você está fazendo de tão importante escrevendo biografia? Você só tem 10 anos. Ela estava indignada com isso, né? Ela demonstrou um pouco de indignação. E aí, você acha por que ela demonstrou isso? Mas você só tem 10 anos. Ela considerava que o irmão era muito o quê? Novo, né? Ela provavelmente, considera, né? Ou acha, né? Que o seu irmão era muito novo, não? É muito novo, né? E por ser muito novo, ela acha que ele não tinha o quê? Ele não tem uma história, né? Uma história de vida, né? Com fatos ou com feitos relevantes, com feitos relevantes. E aí, baseado no que você respondeu aqui na letra B, você acha que a opinião dela era correta? Pode ser ou pode não ser, né? Uma criança de 10 anos não tem fatos importantes na vida dela, não tem contribuições relevantes? Pode sim, vocês podem ter várias coisas importantes sobre a vida dela, sobre a vida de vocês, sobre a contribuição que vocês deram para a sociedade, né? Então, 10 anos acontecem muitas coisas, né? Então, dentre essas muitas coisas que acontecem, pode ter vários acontecimentos importantes, ok? Então, ela pode ter considerado, ela pode achar que seu irmão é muito novo e que ele não tem uma história de vida com feitos, né? Com ações relevantes para ser contada, ok? Então, ali é uma sugestão de resposta. Na letra D, da questão ainda de número 1, a quem você acha que a história de vida dessa criança pode interessar?
Se ele escreveu a autobiografia dele, quem é que vai querer saber dessa história dele? Quem são as pessoas que vão considerar esses fatos importantes? Provavelmente, né, pode interessar quem? Pode interessar seus pais, pode interessar a seus pais e os seus o quê? Parentes, né? Os seus parentes, seus pais, os seus parentes e também o quê? Os amigos, né? Então, se você escrever algo sobre a sua vida, pode ser interessante para as pessoas que te acompanham, né? Para os seus pais, seus amigos, seus parentes, seus professores também, pode achar relevante, ok? Então, nós concluímos juntos a página de número 10. Lembrando que a letra B, você tem que responder à sua maneira. Não é para deixar de responder, ok? E vamos agora para a página de número 11. Não se esqueça que a página 9, 10 e 11 você deve colocar a data da aula, ok? Então, o que acontece? A questão de número 2 da página de número 11 é a atividade que vai ser proposta para que você realize em casa. É a tarefinha de casa de vocês de hoje da aula de produção de texto. O que vocês vão fazer, tá? Vocês vão pesquisar a respeito da vida das personalidades listadas e vai escrever algo que você considere relevante a respeito de cada um. Então, não precisa ser algo muito grande, tá? Você vai pegar e vai pesquisar a biografia dessas pessoas, tá? A vida dessas pessoas e você vai escrever aquilo que você considera mais relevante, mais importante sobre a vida dela e vai registrar aqui, tá? Tem 4 personalidades aí, tá? Tem o Maurício de Souza, que é uma figura, uma personalidade que vocês devem conhecer um pouquinho sobre a história dele. Tem Vinícius de Moraes, né? Provavelmente os pais de vocês têm conhecimento sobre essa personalidade. Sobre J.K. Rowling e sobre Marina Calasanti, tá? Só que na aula de hoje, da tarefa de hoje, vocês só vão pegar e fazer sobre 2 personalidades, tá? Eu escolhi para que vocês fizessem, tá? Sobre a biografia, sobre fatos relevantes, sobre a história de Maurício de Souza e sobre Vinícius de Moraes, tá? Sobre as 2 últimas, J.K. Rowling e Marina Calasanti, vocês não vão fazer nessa aula ainda, como tarefa de casa não, tá? Na próxima aula vocês vão fazer juntamente comigo. Vocês têm que fazer somente de quem? Maurício de Souza e Vinícius de Moraes, ok? Aí na próxima aula eu vou comentar com vocês sobre a história de Maurício de Souza, sobre a história de Vinícius de Moraes e das últimas 2 personalidades, ok? Então, combinado? Nós encerramos por aqui a nossa aula de produção de texto, né? Foi uma aula rápida. E assim que encerrar essa videoaula, já comecem a fazer a pesquisa sobre as personalidades, 2 personalidades que a tia solicitou da página de número 11, ok? Beijo, meus amores, e boa tarefa para vocês!